Você já se perguntou qual a aparência do diabo? Filmes e séries retratam a imaginação do homem, retratando desde um monstro vermelho com chifres a um homem comum de terno. Eu diria que esta é a mais conhecida representação de Satanás. Pele vermelha, escamosa, armado com um forcado, muito popular em desenhos animados. Esta versão de Satanás não deriva da Bíblia e nem é particularmente antiga em relação à história judaica e cristã. Parece derivar de uma confusa mistura de tradições artísticas dos períodos medieval e renascentista. Mas neste vídeo não vou escavar as origens dessa representação estereotipada de Satanás, mas sim o conceito do nome Satanás em si, o conceito cristão de que ele é um anjo caído, o governante dos demônios, o tentador-chefe para cometer pecado e, na escala da história cósmica, o arqui-inimigo de Deus. Bem-vindo ao canal Pregue o Evangelho. Se inscreva e ative o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que sair vídeo novo. Agora é importante ter em mente que nem todos os cristãos concordam com o conceito de Satanás. Geralmente dependendo da questão de vê-lo como uma entidade real ou como uma metáfora do mal e da tentação. Para os cristãos que consideram Satanás como uma entidade real, ele é geralmente concebido como um anjo caído, um ser criado que se rebelou contra Deus e agora lidera outros anjos caídos chamados demônios. Vemos essa visão de Satanás na maioria das vertentes do cristianismo, incluindo as várias denominações ortodoxas, bem como uma doutrina oficial católica. O Papa Francisco, em particular, faz referência a Satanás o tempo todo, dizendo especificamente que não devemos pensar no diabo como um mito, uma representação, um símbolo, uma figura de linguagem ou uma ideia. Esse erro nos levaria a baixar nossa guarda. Os protestantes estão divididos quando se trata das atitudes sobre Satanás. Algumas denominações tendem a interpretá-lo metaforicamente, enquanto os evangélicos tendem a vê-lo como uma entidade real. E para muitos cristãos pentecostais, Satanás é uma ameaça real, ativa e malévola, desempenhando um papel significativo na guerra demoníaca em curso. É claro que estou generalizando aqui no nível denominacional. Lembre-se de que as religiões são internamente diversas. Mesmo dentro de uma única denominação ou igreja, você encontrará cristãos com opiniões diferentes sobre Satanás. Dados de pesquisa sobre a crença em Satanás são escassos e alguns deles são contraditórios. Mas uma pesquisa de Barna de 2009 descobriu que cerca de 40% dos cristãos americanos concordavam fortemente que Satanás não é um ser vivo, mas um símbolo do mal. Mas hoje vamos examinar a história do conceito de que Satanás é um anjo caído real e o arqui-inimigo de Deus. Como veremos, Satanás tem uma história e esse conceito evoluiu ao longo do tempo. Vamos começar com a religião dos antigos israelitas e os textos da Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica, a noção da entidade suprema do mal, singular e oponente de Deus, está completamente ausente. A palavra hebraica Satã aparece em algumas ocasiões, geralmente traduzida como adversário ou acusador. Mas nas seções mais antigas da Bíblia hebraica, o substantivo simplesmente se refere a adversários humanos. Por exemplo, em 1 Samuel 29:4, os filisteus se referem ao rei Davi como um possível adversário usando o mesmo substantivo hebraico, ou seja, Satã. Mas nos textos posteriores da Bíblia hebraica, o conceito parece evoluir para algum tipo de divino cargo de trabalho, algo parecido com um promotor. A referência bíblica mais notável a esse promotor divino aparece no livro de Jó, nos capítulos iniciais. Deus preside algum tipo de corte divina ou conselho divino de seres celestiais, e uma entidade chamada o Satanás ou o acusador está presente também. Mas, como eu disse, o Satanás aqui não é tanto um nome quanto um cargo de trabalho. O acusador aparece como uma espécie de adversário legal em um tribunal divino. Notavelmente, o termo hebraico aqui se refere a esse Satanás como o Satanás, sugerindo que este é um personagem recorrente e particular. Esse adversário divino tenta provar a culpa de Jó, tentando fazê-lo renunciar à sua fé e pecar contra Deus. O Satanás também aparece no livro de Zacarias, como um promotor divino acusando o sumo sacerdote Josué de algum tipo de crime. O anjo de Deus basicamente desempenha o papel de advogado de defesa. Note que nenhuma dessas referências reflete a concepção cristã posterior de Satanás. O adversário ou acusador em Jó não é um príncipe dos demônios, não é um anjo caído, nem um antagonista absolutamente maligno de Deus.
Na verdade, ele parece fazer parte do conselho divino de Deus, mas é significativo que essas duas menções aparecem na literatura composta durante ou após o exílio babilônico. Para aqueles que conhecem a história dos antigos israelitas, os babilônios saquearam Jerusalém em 586 a.C. e levaram para o exílio muitos dos líderes do reino de Judá. Quando o Império Persa Aquemênida derrotou os babilônios, os Aquemênidas permitiram que eles retornassem a Judá. Nada antes do exílio babilônico se compara ao conceito cristão de Satanás. Nenhum anjo caído que governa outros anjos caídos, nenhum inimigo específico de Deus. Mas os estudiosos presumem que algo deve ter acontecido durante esse período que desencadeou essa evolução conceitual do S minúsculo de Satanás para o Satanás, um adversário recorrente específico, e esse algo pode ter sido o zoroastrismo. Por um período de 2 séculos, desde que os judeus retornaram do exílio babilônico em 550 a.C. até a conquista da região por Alexandre o Grande em 323 a.C., os judeus estavam sob o controle persa de uma forma ou de outra. Judéia em si permaneceu parte do Império Persa Aquemênida. Portanto, os estudiosos teorizam que a elite judeana no exílio deve ter entrado em contato com funcionários religiosos persas e desenvolvido novas teologias à luz das novas ideias religiosas que estavam ouvindo dos persas, especificamente ideias zoroastrianas. O zoroastrismo é uma religião muito antiga, praticada ainda hoje, que teve origem no antigo Irã, baseada nos ensinamentos do profeta iraniano Zoroastro. Ensina que o ser divino Ahura Mazda é um ser perfeitamente bom, em constante batalha com um ser maléfico, sagrado chamado Angra Mainyu. No entanto, existem alguns problemas ao tentar rastrear a influência do zoroastrismo no judaísmo pós-exílio. Os estudiosos versados, tanto em textos apocalípticos judaicos quanto em textos zoroastristas, são extremamente raros. Portanto, há pouca pesquisa sobre esse assunto. Mas, de uma maneira geral, estudiosos da religião iraniana, como Albert de Jong, argumentam que vemos evidências claras de influência zoroastriana em texto do período do Segundo Templo. Embora devamos admitir que o termo influência aqui esteja encobrindo simplificadamente o que certamente foi um processo incrivelmente complexo de troca cultural que ocorreu ao longo dos séculos. Um exemplo óbvio, embora superficial, dessa influência é o demônio Asmodeus, que aparece no livro de Tobias como um demônio particularmente perverso e o principal antagonista da história. Esse nome, Asmodeus, parece estar etimologicamente ligado ao ser zoroastriano Ashmedeva, tenente de Angra Mainyu, o ser maléfico. Mas vemos uma influência mais sistemática em textos judaicos posteriores, na medida em que todos parecem começar a teologizar sobre uma luta cósmica entre o bem e o mal, especificamente uma luta entre um ser espiritual do bem e um ser espiritual do mal, e textos que retoricamente relacionam esses seres à luz e às trevas. O exemplo mais claro de influência iraniana aparece nos manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos preservam uma série de textos extrabíblicos que introduzem uma espécie de teologia dos dois espíritos. Por exemplo, o texto chamado Regra da Comunidade, um dos principais textos dos manuscritos do Mar Morto, diz que o Deus de Israel criou os espíritos da luz e das trevas e fundamentou cada ação sobre eles e estabeleceu cada ato em seus caminhos. Esse anjo das trevas é responsável por todo mal e pecado. A regra da comunidade continua, dizendo que o anjo das trevas desvia todos os filhos da justiça, e todos os seus pecados, iniquidades, maldades e atos ilícitos são causados por seu domínio. A regra da comunidade e outros manuscritos do Mar Morto se referem a esse espírito malévolo como Belial, um anjo maligno que lidera um exército de outros anjos malignos. Aqui já começamos a ouvir termos mais familiarizados aos usados na Bíblia para definir Satanás. Outro texto, o Rolo da Guerra, descreve uma batalha final entre os filhos da luz e os filhos das trevas. O arcanjo Miguel lidera os filhos da luz, enquanto o anjo malévolo Belial lidera os filhos das trevas. Muitos estudiosos veem esse equilíbrio entre luz e escuridão, Miguel e Belial, bem e mal, como uma evidência clara da influência zoroastriana entre alguns grupos seccionistas judaicos durante o período do Segundo Templo. Agora, alguns estudiosos vão ainda mais longe
e relacionam especificamente essas ideias a uma seita zoroastriana chamada Zervanitas, que acreditava, entre outras coisas, que os dois espíritos, Ahura Mazda e Angra Mainyun, eram filhos de uma entidade suprema ou motor primordial chamado Zervan. Uma vez que os manuscritos do Mar Morto aparentemente acreditavam que o Deus de Israel ainda presidia sobre esses dois espíritos da luz e das trevas. No entanto, os manuscritos do Mar Morto não estão sozinhos, mesmo em textos apocalípticos anteriores. O conceito de um personagem angelical singularmente maligno começa a se destacar especificamente no livro apócrifo de Enoque. O livro de Enoque é uma grande expansão de uma história em Gênesis, capítulo 6, sobre seres angelicais chamados filhos de Deus, seduzindo mulheres humanas que então dão à luz aos nefilins, que pode vir da raiz verbal hebraica cair. Esses eram anjos astutos que ensinaram aos humanos todo tipo de coisas más, como magia, astrologia e guerra. O livro de Enoque tem vários nomes para o principal vilão que lidera esses anjos, mas não é Satanás nem Belial. O principal vilão, na seção mais antiga do livro de Enoque, chamada Livro dos Vigilantes, é confusamente chamado Shemiraza, que é oposto pelo arcanjo Miguel. Oziel é oposto pelo arcanjo Rafael, mas em outra seção, os 4 arcanjos parecem associar Shemiraza com Azael e sugerem que Deus lhe deu autoridade. Em outra seção do livro de Enoque, chamada Visão do Sonho, os anjos aparecem como estrelas e Azael é o primeiro a cair. Então aqui estamos vendo a ideia de anjos malignos literalmente caindo dos céus. A palavra Satanás aparece no livro de Enoque, mas não parece ser um nome específico. Uma seção usa a palavra Satãs como uma classificação de anjo caído. Enoque diz que ouviu a voz de um arcanjo afastando os satãs. Outros versos usam a palavra Satanás como substantivo próprio singular, mas os estudiosos debatem se devemos simplesmente traduzir isso como o adversário e não como um nome específico. Isso parece ser o caso de outro livro apócrifo, o Jubileus, que é outro texto apocalíptico que expande o livro de Gênesis. Jubileus introduz o personagem Mastema, que é retratado como líder dos demônios e é chamado de O Satanás, embora lá também seja mais um título do que um nome próprio, e parece estar mais próximo do personagem Satanás em Jó como um testador ou acusador. Resumindo, um líder malévolo de anjos caídos ou espíritos malignos em geral se torna um personagem recorrente em textos apocalípticos do segundo templo, como Shemiraza, Azael, Belial, Mastema e O Satanás. E é desse contexto cultural que o movimento de Jesus emergiu. Agora vamos nos voltar para o Novo Testamento. Ao contrário dos manuscritos do Mar Morto, o nome Belial é raro no Novo Testamento. O apóstolo Paulo menciona Belial para se referir à antítese maligna a Cristo. Mas, de forma geral, o Novo Testamento se refere ao principal adversário de Deus como Satanás, ou pela palavra grega Diabolos, que é uma tradução direta da palavra hebraica Satanás e também a origem das palavras em inglês diabolic e devil. Satanás, no Novo Testamento, continua em seu papel como um promotor ou testador de alguma forma. Por exemplo, quando ele testa Jesus no deserto, mas também tenta as pessoas a pecar, como quando tenta Judas Iscariotes atrair Jesus. Outros cristãos primitivos aparentemente também atribuíam a Satanás o poder de causar doenças e morte, e ele é frequentemente referido como o arconte ou governante dos demônios. Mas, como vimos ao longo deste vídeo, todas essas atribuições não derivam da Bíblia hebraica, mas sim dos mesmos fluxos teológicos de pensamento que vemos em Azael do primeiro livro de Enoque, nos manuscritos do Mar Morto, em Belial e no livro de Jubileus em Mastema. Historicamente, os cristãos interpretam histórias da Bíblia hebraica através da lente dessa versão neotestamentária de Satanás, como a ideia de que a serpente que tentou Adão e Eva no jardim do Éden deve ser Satanás, ou que um oráculo condenando o rei da Babilônica no livro de Isaías se refere às origens de Satanás. O profeta lamenta: "Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada." Essa palavra estrela da manhã, que é uma referência ao planeta Vênus, foi traduzida como a palavra Lúcifer nas traduções latinas da Bíblia e se tornou o nome para Satanás. Mas o profeta aqui está se referindo a um governante terreno.
Meu objetivo neste vídeo não é desacreditar a teologia cristã, mas sim nos desafiar a pensar historicamente. Os estudiosos de história aprendem na faculdade sobre os 5C do pensamento histórico, um método de como eles devem abordar eventos, conceitos ou pessoas do passado. Os 5C são mudança ao longo do tempo, contexto, causalidade, complexidade e contingência. A mudança ao longo do tempo não é complicada. É um lembrete de que mesmo que um nome como Satanás apareça em um texto do século VI, como Jó, e em um documento do século I d.C., como o Evangelho de Mateus, devemos nos lembrar de que as coisas mudam ao longo do tempo. O conceito de Satanás, nesses dois documentos, está separado por meio milênio e quase certamente mudou durante esses dois períodos de tempo. O segundo C é o contexto, que nos lembra que conceitos como Satanás evoluíram dentro de uma rede interrelacionada de influências sociais, culturais e políticas. No caso de Satanás, parece que ele evoluiu no contexto do Império Persa, Aquemênida, e posteriormente do Império Helenizado de Alexandre o Grande. Portanto, devemos olhar para as condições desses dois contextos históricos e culturais ao analisar Satanás. Em seguida, temos a causalidade e a complexidade. Determinar a causalidade é difícil porque, como os historiadores Thomas Andrews e Flannery Burke escrevem, os cientistas podem repetir as experiências várias vezes até descobrir a causa e o efeito, mas para os historiadores o passado já aconteceu. Nós não podemos realmente repetir nossos experimentos para descobrir o que causou o quê. Podemos argumentar que o zoroastrismo influenciou a evolução de Satanás, mas não podemos identificar precisamente a causa e o efeito. Quem foi o primeiro sacerdote do zoroastrismo a sentar-se com um israelita exilado e debater sobre a natureza do bem e do mal? Não temos acesso a esse tipo de dado. Portanto, para determinar a causalidade, precisamos confiar na lógica e na probabilidade fundamentadas no estudo de documentos de fontes primárias. Mas então há a complexidade. A complexidade é o lembrete de que tudo tem múltiplos fatores. Seria muito simplista dizer que o zoroastrismo causou o conceito de Satanás, porque a realidade é sempre mais confusa e complicada do que isso. E, finalmente, a contingência, provavelmente, o conceito mais difícil no quadro dos 5C. Argumentar que a história é contingente significa dizer que os eventos ocorrem devido a uma série de circunstâncias específicas e contingentes. Reivindicar que todo resultado histórico depende de um número de condições anteriores é afirmar que tudo está conectado. Os babilônicos conquistaram o reino de Judá, então os levaram para o exílio. Depois, os Aquemênidas conquistaram os babilônicos e permitiram que os judeus retornassem. É uma sequência de eventos contingentes, decorrentes de condições anteriores, e a alteração de qualquer uma dessas condições anteriores poderia ter levado a um futuro completamente diferente. A contingência é um corretivo para a falácia histórica do teleologismo, a noção de que a história está caminhando em direção a um destino predeterminado. No início do século XX, era muito popular entre os historiadores escrever histórias teleológicas do cristianismo, afirmando que a forma moderna do cristianismo que conhecemos estava destinada a prevalecer como uma nova religião sobre o paganismo antigo do Império Romano, quando na realidade, se mudássemos uma condição ou outra nessa sequência de eventos contingentes, talvez uma seita completamente diferente de cristianismo tivesse prevalecido, como a seita que interpretava a serpente do Jardim do Éden como mocinho. Portanto, quando abordamos qualquer conceito em qualquer religião, lembremos-nos de aplicar o quadro dos 5C para nos ajudar a pensar historicamente sobre a religião. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus irmãos em Cristo. Obrigado por assistir e até o próximo.